Hum. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Mais um episódio do Direito de Boteco, vocês já me conhecem, Emerson Rosa, apresentador. E hoje eu trouxe, nesses tempos que a gente tem vivido, me veio um assunto muito interessante à mente e eu resolvi trazer aqui para a gente poder discutir de uma forma saudável: a censura na mídia e a liberdade de imprensa. Para discutir isso, eu trouxe uma convidada que tem dois pontos de vista muito interessantes e que se ligam em relação a esse assunto. Eu vou passar a palavra para ela e ela vai se apresentar. Fica à vontade, doutora. Bom, doutor, primeiro eu agradeço o convite, Imagina. não tenho como não agradecer. E eu sou a Carolina, fiz faculdade de Direito e de Jornalismo, acabei escolhendo ir para a área do direito porque me apaixonei pela magistratura, pela profissão do juiz. Quando eu fui aprender o que um juiz fazia em processo civil, foi amor à primeira vista. Não achei que seria capaz de passar no concurso, porque é um concurso muito difícil, então ninguém na minha família era da área jurídica. Foi aquela paixão, sabe aquele objeto Coisa à ali? primeira vista, né? E aí você imagina nunca que aquela pessoa vai se interessar por mim Sim. também, esse casamento é impossível, pois consegui ser selecionada e desde então tenho um casamento maravilhoso com a magistratura, amo muito o que eu faço e decidi falar um pouco sobre isso no Papo sobre Justiça, né? Que tenho aí no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todas as redes sociais, como diria o seu colega, Todas aquelas, ela tá o lá. Dr. Fran. E a minha tese de mestrado também é sobre juiz, o juiz visto por ele mesmo, que acabou virando um livro, inclusive. Inclusive, eu queria agradecer porque eu acabei de ganhar um exemplar do livro O Juiz Visto por ele mesmo, né? Da doutora Isso. Carolina, foi a senhora que foi a autora. Vou lê-lo esse fim de semana, com certeza. Aí depois o senhor me conta o que o senhor acha. Pode ficar tranquilo. Gente, doutora, né? Na realidade, quem tá em casa vai pensar, censura na mídia, liberdade de imprensa, o que que isso tem a ver com a evolução, com essa revolução que as mídias sociais, né, que a tecnologia trouxe? A gente vê que a informação ela chega a um piscar de olhos, né, em inúmeros lugares do Brasil, do mundo, enfim. Mas eu queria perguntar para a senhora o que que a senhora entende por liberdade de imprensa, num contexto histórico. O que foi a liberdade de imprensa? Bom, eu fiz jornalismo, fiz direito. Então, eu Ótimo. estudei essa matéria nas duas faculdades e, por muito tempo, eu cheguei a dar aula, inclusive, na Escola da Magistratura do Tocantins, para juízes e advogados, enfim, pessoas interessadas numa especialização nessa área realmente de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, Sim, censura, enfim. E o que que acontece? Nós temos que, primeiramente, entender que nenhum direito é absoluto. ótimo. Porque quando a gente pensa em liberdade de imprensa, a gente pensa em quê? Liberdade de pensamento, liberdade de você falar sobre o que você pensa, né? De você poder dar a sua opinião. E nós que passamos por uma ditadura aqui no Brasil, sempre vem aquilo, agora que passou, a Constituição teve essa preocupação muito grande. E garantir, né, o Exatamente. direito a diga o que pensa. Assegurar essa liberdade. E a imprensa é fundamental para garantir que haja essa transparência, essa liberdade, para garantir que haja esse debate, essa reflexão, essa troca. É muito importante que as pessoas possam, É a divergência de não é? opinião que gera. Exatamente. Eu sempre costumo falar que quando você tem oposição, você gera o controle de qualidade. Então, Exato. se um pensa da forma A, outro pensa da forma B, aquilo ali gera que um policie o outro. É automático. E nós estamos, doutor, num Estado democrático de direito. Ou seja, o Brasil é uma democracia em que essa divergência é fundamental e que é baseada no quê? Nas pessoas, no pensamento das pessoas, não é? No Sim. voto das pessoas. Então, para você poder realmente ter uma democracia, você precisa o quê? Que as pessoas saibam ter as suas opiniões. Para que as pessoas possam formar as suas opiniões, a imprensa livre é fundamental. Sim. Só que nenhum direito é absoluto. Voltamos, não é como A queríamos estaca zero, demonstrar. né? Então, na verdade, todo o desenvolvimento que nós tivemos, toda a evolução histórica brasileira foi no sentido de tentar conciliar direitos que não podem ser inconciliáveis. Nós temos que pesar todos esses direitos e analisar como
em cada situação, Exato. qual que vai se sobressair, né? Qual que vai poder ser mais aplicado, assim, de uma forma mais simples. Respeitando todas as pessoas envolvidas. Eu não preciso anular um direito para que outro possa ser exercitado. Então, na verdade, sim, muitas vezes as pessoas falam, isso foi censura. Não, censura é outra coisa. Censura é o que existia na ditadura. Que a imprensa não podia publicar nada e sair ali, a receita do bolo, não é? Hoje, as pessoas falam e muitas vezes vem alguma punição, direito de resposta, pelo menos eu imagino que Sim. deva ser dessa forma. Sim. Porque nem tudo pode ser dito. E uma imagem que eu acho perfeita para que a gente tenha em mente, é a imagem das penas no ar. Você tem ali um saco de penas, você vai e você joga essas penas. Essa é a reputação de uma pessoa. Você faz, né, divulga uma notícia sobre alguém. Aí vem um juiz e fala, não, isso é uma mentira, recolhe as penas. Nunca se vai conseguir recolher todas as penas. Ainda que você determine um direito de resposta no mesmo horário, no mesmo veículo, com o mesmo número de pessoas recebendo aquilo, não tem como ter certeza que as mesmas pessoas vão receber. Dita, o efeito já foi gerado, as opiniões já foram formadas. Ainda mais hoje em dia, em que você reposta as coisas com muita facilidade, para reencaminhar em 2 minutos, né, 2 segundos. Sim. Quantas pessoas têm acesso àquilo? Quantas pessoas vão ter acesso à verdade? Então, tem que haver uma responsabilidade da imprensa muito grande. E quando eu fiz jornalismo, era obrigatório para ser um jornalista fazer faculdade. Hoje já nem é mais. Então, essa responsabilidade também é algo... Era uma coisa que a gente tinha 1 ano, 6 meses, pelo menos 1 ano, estudando na faculdade de jornalismo sobre essa responsabilidade. Na época ainda era a lei da imprensa. Sim. Ela vigorou até 2009, se eu não me engano. Exato. E havia uma preocupação muito grande dos jornalistas com isso. Hoje não sei. Como é que a senhora entende, ou melhor, como é que a senhora consegue conceituar? O que a senhora define por censura em mídia? Para mim, censura é você botar um zíper, não é, na boca da pessoa, uma algema na mão. Então, para mim, censura é isso que eu falei, é o que havia na ditadura. Não vai poder falar, alguém previamente analisa e tira daquela página aquela publicação. Quando, por exemplo, alguém procura um juiz e fala, olha, excelência, aquela pessoa está me difamando, ela vai postar ou vai publicar algo a meu respeito que não é verdade. O juiz analisa, ele tem motivo para entender que realmente aquela pessoa não é verdade aquilo. E ele fala, você não vai publicar algo que não é verdade. Isso não é censura. Certo. Isso é uma análise preventiva para prevenir um dano muito grande. Você não tem o direito de falar mentira. Que alguém pega aquele saco de penas e joga para cima. Exato. Onde está escrito que eu tenho o direito de publicar algo que seja mentira? Não, porque a censura... Até os meus poucos anos de vida, acho que não. Não é. Onde está a censura em eu cumprir a lei garantindo o seu direito de não ser difamado? Agora, de não ser injuriado. Boa. Não é? De não ser ofendido. Eu quero... Diante disso, a gente... Na sociedade, a gente tem visto várias coisas acontecendo em relação à explosão da tecnologia, divulgação de informação, enfim, tudo mais. E com isso a gente tem as pessoas que falam o que pensam, né, ali protegidas pela liberdade de expressão. Eu posso falar, é o meu direito, enfim, mas como a senhora bem explicou, cada direito tem o seu limite. Então eu posso exercê-lo até a escala 5, daqui até a escala 10 e assim por diante. O que a senhora entende que, por exemplo, esses humoristas que vêm sendo contas bloqueadas ou algo do tipo, eles sofrem censura ou algo de forma velada nesse sentido? Nós escolhemos viver em sociedade. Aí até eu falei isso numa escola e um aluno falou, eu não escolhi nada. De certa forma você escolheu. Errado não tá. Né? De certa forma você tá aqui, você não saiu daqui, foi morar afastado. Eu digo, nós enquanto seres humanos, Sim. enquanto sociedade, em algum momento ali histórico, nós percebemos o quê? Que viver em sociedade traz algumas vantagens, correto? Claramente. Nós não vamos exercer ali nossa autodefesa, fazer justiça com as próprias mãos. Temos o Estado zelando pelo interesse coletivo. Algumas coisas são crime, alguns direitos têm que ser preservados, alguns direitos individuais, alguns direitos coletivos.
Nós, e quando eu falo do Estado Democrático de Direito, né? Nós, enquanto sociedade, entendemos que alguns valores são muito sérios. Por exemplo, um humorista que faz piada usando nazismo, falando mal de minorias. Sim. Não é dizendo que não aconteceu o Holocausto. Ah, mas todo mundo sabe. Não. Conforme você vai contando uma mentira muitas vezes, às vezes você vai reescrevendo a história. Hoje em dia, parece que a verdade é algo muito fluido. Você vai nas redes sociais, por exemplo, e vê pessoas falando coisas que qualquer um que tenha estudado história, você fala, peraí, do que essa pessoa está falando? Como é que ela pode defender hoje em dia ainda Hitler? Mas tem gente que defende. E às vezes fazendo uma piada, isso entra na mente coletiva. Forma, percebe? Racismo, esses jogos de futebol. Ah, mas a pessoa tá ali se divertindo. E daí que tá chamando a pessoa de macaco? Como assim? Pra mim tinha que parar aquilo ali e prender todo mundo na hora. Em flagrante. Isso não é aceitável mais. A gente não pode aceitar alguns comportamentos. Outro dia, um seguidor do Instagram me passou uma propaganda da Polícia Militar de Formosa, que acho que é em Goiás, em que tava assim, valorize o policial militar. Aí tinha um policial militar todo fortão, bonito, branco, prender, nos crimes contra o patrimônio, conte com a policial. E a imagem do rapaz, do roubador, era um menino pequeno, mirradinho, em preto. O que essa imagem subliminar passa? Atrela aquilo, né? Olha, pessoas desse estereótipo podem cometer isso. Aí ele questionou, ele falou, não, mas eu peguei essa imagem que tá na internet, não fui nem eu. Não importa, é pior ainda. É uma propaganda institucional. Ele retirou, Sim. tudo bem. Mas são coisas assim. Então, quando você lida com humor, o humor, eu acho que ele acessa áreas a gente fica sem defesa diante do humor. Sim, ele constrange. Entendeu? E às vezes a pessoa fala, eu já vi até, mas se o próprio preto não se sente, né, dando um exemplo, o anão não se sente mal de estar fazendo uma piada com ele, mas será que não se sente mesmo? Ou será que ele não quer fazer parte daquilo? Ele tá rindo porque... acho que tudo bem eu rir, porque a partir do momento que eu não rio, parece que aquilo tem um peso maior. Alguém tem que cuidar disso. Sim. E é o Estado. Porque às vezes a própria vítima não percebe que ela é vítima. Em caso de violência doméstica, quantas vezes a gente vê isso? Que a mulher volta ali para uma situação em que ela é agredida, porque ela nem percebe às vezes que é agressão. Porque você se colocar no lugar de agredido, e aí eu falo no sentido amplo, né, as minorias foram agredidas quanto tempo e quantas vezes até perceber que tinham que tomar alguma postura. Aqui não é o caminho correto que estão tomando em relação a nós, né? Temos que fazer algo. Então, o mais forte, nesse caso eu entendo que é o Estado, tem que dar o limite. Porque se a gente não dá o limite, tudo fica aceitável. Porque é humor, porque é uma música, percebe? Porque isso aí não é sério. Tudo pode ser sério. Porque as crianças, inclusive, crescem com aquilo, ouvindo aquilo. E aquilo vai ficando no seu inconsciente. É assim que a gente muda a sociedade. Eu penso assim, pelo menos. Sim. Acho que é assim que se muda os valores. Eu pergunto isso sobre a censura porque... Vou fazer essa pergunta objetiva. Porque a gente tem visto... E não foi um caso só. Foram vários casos, né? E aí você vê caso de humorista que faz um comentário sobre Y, X, Z. E ali você já vê aquele... É uma providência muito imediata, né? E me levou a pensar. Porque foi como a senhora bem falou. Por vezes... A gente vê que esse comportamento deles nunca foi tão combatido com tanta firmeza, com tanta efetividade, né? E de uma hora para outra isso passa a acontecer. E aí gera nas pessoas comuns, eu acredito que quem está em casa, o seu Zezinho, a dona Mariazinha, se preocupa, fala, não, mas peraí, tem gente que atrela isso a questões políticas e a gente já sabe, não vamos entrar por esse caminho. Tudo acaba virando uma questão política, Tudo né? Tudo vira esquerda e direita. E isso é muito perigoso, porque não tem a ver com esquerda e direita. Não. Eu gosto da Hebe, que ela falava, eu não sou esquerda nem direita, eu sou direita. Eu sou certa, né? Eu sou direta. Acabou. Era o que todo mundo deveria ser, em verdade. Sou correta. Porque, na verdade, o que eu penso em relação a isso? Quando você tá... Eu sou mãe, né? Então, às vezes, eu gosto de usar essas metáforas, essas analogias, vamos dizer assim. Quando você tá educando uma criança... Quando ela tem 3 anos, você exige certo comportamento. Quando ela tem 7, outro. Quando ela já é adolescente, coisas que talvez você aceitasse quando ela tinha 3 anos, você não vai mais aceitar.
Assim como hoje você aceita coisas que lá atrás nem tinham a possibilidade de acontecer. Quando o Brasil estava começando como uma democracia, começando como um país, percebe, preocupado com alguns valores, com os direitos humanos, com os direitos sociais, talvez a gente nem percebesse que era necessário se preocupar com isso. Sim. Agora o Brasil já está mais maduro com algumas coisas. Então agora ele é capaz de entender. A nossa sociedade é capaz de entender. Antigamente, logo que a Constituição chegou, a preocupação era muito mais rasa. Nossa população não era capaz de entender com essa profundidade. Hoje você já tem o acesso à informação, te gera condições de poder analisar determinadas situações. Perfeito. Se logo que a Constituição saiu, nós falássemos, por exemplo, nesses direitos das minorias, na preocupação com o humorista não fazer humor prejudicando minorias, não fazia sentido. As pessoas tinham acabado de sair de uma ditadura e a preocupação era o quê? Com o mínimo. Em não prender ninguém sem dar direito à defesa, por exemplo. As preocupações eram outras. Verdade. Hoje, nós já garantimos o direito ao processo, não é? O direito à ampla defesa. Então, nós já podemos nos preocupar com outros direitos. Ou seja, eu tenho ele, se eventualmente alguém atingir, eu tenho outras ferramentas que me previnam, que me preservem daquilo. Né? Doutora, e liberdade de imprensa? Em relação à imprensa, a gente sabe que a imprensa, ela foi um processo histórico ali muito grande, construído no decorrer do tempo, né? Um dos precursores aqui no Brasil foi Cipriano Barata, salvo engano, e com o tempo a gente conseguiu fazer com que a ideia de a informação, que eu falo que foram as primeiras mídias sociais que a gente teve, jornal, Sim. né? Foram os primeiros impressos que circulavam e que levavam informação às pessoas como um todo. Naquela época já existiam as represálias por conta do governo português, enfim. Com o passar do tempo, a gente vai adaptando, sofrendo ali os impactos da tecnologia, até que hoje a gente tem tudo na palma da mão, com um clique. Com isso eu te pergunto, a senhora acha que hoje a imprensa tem essa liberdade que se buscou construir durante todo o tempo, ou ela sofre em algum momento algum tipo de represália, algum tipo de repressão? Eu acho que ela tem a liberdade, porque se ela sofrer alguma represália, alguma repressão, ela tem mecanismos, ela tem meios de se defender. Percebe? Eu não sinto que a imprensa, de alguma forma, tem impedimento, não é, de se manifestar. Não tem nenhum assunto que seja tabu. Mas aí, interrompendo a senhora, mas é porque, como é um papo descontraído, Claro. eu já vou pegando o gancho. Ter o mecanismo para poder se defender, ok. Mas um exemplo disso. A lei não diz que você não deve matar. A lei diz matar alguém, pena. Olha, se fizer isso, isso. Sim. Então a gente sabe que existe um mecanismo que previne. Só que isso não significa necessariamente que ela vai ser respeitada, ou que a pessoa que vai desrespeitar entenda o que a lei diz. Então a minha pergunta é, a senhora acredita que hoje, nas condições que nós vivemos atualmente, a liberdade é garantida em totum, numa totalidade? Eu acredito que sim, que é aquilo que a gente estava conversando desde o começo. Eu não tenho como ter uma liberdade absoluta que vá de encontro a outros direitos. Não é nem a imprensa tem essa liberdade, porque senão nós teríamos um órgão acima de todos os outros. Se eu garantir uma liberdade absoluta para a imprensa, eu estaria garantindo que a imprensa pode falar do que quer que seja, sobre o que quer que seja, sem qualquer controle. E isso pode Instala o caos. prejudicar direitos das pessoas, direitos individuais, direito de privacidade, direito à intimidade. Não é assim. Nós temos muitos direitos envolvidos. Por exemplo, uma questão que já foi muito debatida e é muito séria. Pessoa praticou um crime. A imprensa tem, às vezes, é do interesse público divulgar. Um prefeito, Sim. o Pita, por exemplo, numa época em que ele praticou o crime. Era necessário filmar ou tirar uma foto dele de pijama, algemado, sendo preso? Ou a imprensa divulgou daquela forma como um fator a mais para um constrangimento? Então, sempre há. Aquele se, porque, talvez. Aí é aquela questão. Aí alguém vai entrar com uma ação pedindo um dano moral, pedindo a retirada da imagem, se for o caso. Por isso é para isso que existem juízes no Brasil. Né? Não tem aquele diz existem juízes em Berlim? Sim. Quando há um excesso, um abuso em relação ao direito, um juiz vai ser chamado e vai atuar.
para que isso se resolva. O problema no Brasil, por conta até dessa polarização política, Que influencia em tudo. Se a tudo. gente for parar para analisar, Tudo. toda e qualquer decisão, ou qualquer coisa que a gente comente hoje, Sempre. é X, é fulano, é ciclano, é candidato A, candidato B. Tudo que eu falo, as pessoas querem saber. Mas a senhora tá a favor de um ou de outro? Eu sou a favor de ninguém, eu sou a favor da justiça. Eu sou a favor da lei, eu sou a favor do que é o correto. Sabe assim, do que é o melhor, não importa. Não importa de quem é a favor ou não é a favor, isso não vem ao caso. E aí o que acontece? Ambos os lados acabaram atacando muito o judiciário, porque o judiciário se viu meio que no centro de muitas discussões importantes. Muitas vezes aí pode se questionar se atuou bem ou atuou mal, não cabe a mim. A lei orgânica da magistratura me impede, não é de tecer comentário sobre decisão judicial, mas ele estava como protagonista, eu até trato disso aí no livro também, porque o judiciário se viu como protagonista muitas vezes. E com isso, ele foi atacado. E as pessoas ficaram com uma sensação de insegurança. Adianta ir até o judiciário. Não é? Se eu tenho esse meu direito desrespeitado, se a liberdade de imprensa está sendo desrespeitada, adianta ir até o judiciário. A sensação que muitos ficaram é que só funciona para o outro lado. E não é assim. Sempre vai ser analisado. O judiciário sempre vai ter que analisar de acordo com a lei de forma neutra. Então, se a liberdade de imprensa for desrespeitada, o que o juiz vai fazer? Vai garantir que ela exista. Se, por outro lado, a imprensa atuar de forma temerária, porque a gente sabe que muitas vezes isso acontece. Sim. A imprensa usa também a liberdade por questões políticas, por questões ideológicas. Cada um tem uma viés, né? Cada um sabe aqui o que pode ter de benefício ou malefício. E ali... E aí o juiz é que vai cortar. Quantas vezes eu já tive, até hoje, eu tenho muitas ações. Sério? De um candidato ou outro candidato, alegando isso, olha, essa matéria aqui foi comprada para me prejudicar. Não é liberdade de imprensa, isso aqui é mentira. É fake news, não só na época da eleição, o tempo todo isso acontece. Falam que eu fiz essa lei nem é da minha autoria. Pois são coisas que às vezes são muito fáceis de você verificar. E eu, por exemplo, eu tive já algumas ações no decorrer da minha carreira aí como juíza. Uma delas que eu me lembro, só para te dar um exemplo, de uma ação contra a imprensa. Saiu na primeira página de um jornal, quando era lá em Guarulhos. Era um jornal que costumava divulgar muito isso. Uma pessoa sendo presa, ele divulgava essas prisões, e tava lá a pessoa sendo presa, assim, não aparecia o rosto, mas dava para ver quem era, para quem conhecia aquela pessoa. Fulano preso pela prática de estupro. Não era estupro, ele estava sendo preso por roubo. E a pessoa entrou com uma ação de indenização por danos morais, porque ele não era estuprador, ele era roubador. E aí, qual era a questão? O que o jornal alegou? Mas que honra é essa que eu afetei aqui? Para dar direito a dar uma... foi preso de todo jeito, ele praticou crime de todo jeito. Mas há uma diferença. Sim, muito grande. Uma coisa é você atuar contra o patrimônio. Exato. E a gente sabe que dentro de uma cadeia, a pessoa entrar como estuprador, e a pessoa entrar, não é? A pessoa entrar como alguém que praticou um crime contra a liberdade sexual. Vem como um mérito, outro vem como um prejuízo gigantesco. É muito sério. Então, eu entendi que sim. Né? Já tive outros casos, eu tive um outro processo que era de um policial. Nesse caso, ele não ganhou. Mas ele entrou contra uma emissora de TV, eu não sei agora se era programa do Ratinho, um desses programas assim, que falava assim... A delegacia tal de tal lugar, todos os policiais ali foram denunciados, ou tem uma sindicância, porque ali está tendo... Todos os policiais ali estão respondendo por corrupção, por prevaricação, a maioria... Uma coisa nesse sentido. Genérico. Sensacional. Ele falou, mas eu sou policial lá e eu estou me sentindo... A minha honra tá. Ele falou, não, mas isso aqui, olha, tem uma sindicância... tá mesmo sendo investigado todos. Então, o jornal, ele tinha embasamento para estar dando aquela notícia. Ele não tirou da cabeça dele. Até que houvesse aquela investigação. Então, houve a liberdade de imprensa e foi respeitada. Só um último caso, só para a gente pontuar aqui. A diferença entre o interesse público e o interesse do público. Eu me lembro de um caso, é um caso antigo. Então, o que é interesse público? E o que é fofoca, né? Que é aquele interesse do público. As pessoas querem saber, mas não é interesse público. É aquele comentário extraprocessual, aquela coisinha que todo mundo gosta de fazer de domingo na calçada de casa. Eu me lembro, por exemplo, de um caso envolvendo aquela Luana Piovani, que é atriz, que ela estava com um namorado, faz muito tempo isso, tá? Numa praia, e alguém filmou, foi divulgado, e falaram isso. Mas ela é
público, é uma atriz, tá, mas qual o interesse público em você divulgar fotos No momento... da moça fazendo? Tudo bem, ela tá fazendo em público, mas uma coisa ela tá fazendo em público, quem tá ali viu. Outra coisa é você pegar aquelas fotos, divulgar e dizer que isso é liberdade de imprensa. Será que isso é liberdade de imprensa? Percebe? Só para mostrar para as pessoas o que é o limite. E a Tudo pode importância, ser né? liberdade de Porque imprensa. a depender da conduta, você afeta até o psicológico da pessoa, né? E muitas E vezes da causa família da pessoa. danos irreversíveis. Por exemplo, nesse caso que a senhora mencionou, o cara ser acusado de estupro. Imagina para um filho de 15, 16 anos, que é uma fase onde ele está totalmente rebelde, ouvir isso e falar... Já tem aquela questão identitária, aquela briga interna consigo mesmo, vira um caos. E a liberdade de imprensa, só complementando por isso que você falou, que eu acho importante, exige por um motivo. A liberdade de imprensa não existe para você poder falar o que você quiser, sobre quem você quiser, e para nada. Ela existe porque é importantíssimo a gente ter uma imprensa livre, tratando de assuntos relevantes, não tratando de fofoca. É aquilo que a gente falou, né? São vários meios noticiando a mesma notícia sob pontos de vista diferentes. Você cria o controle de qualidade da informação. Exato. Então você tem que saber a finalidade da norma, o fim da lei. Não é para que a gente possa ficar falando mal da vida dos outros à vontade sem ninguém atormentar, percebe? Não pode fazer tudo, nem tudo tem o seu direito eterno ou... Como é que é? Nem tudo que eu posso me convém. Me convém, nem tudo que posso me convém. Verdade. Doutora, qual, na sua opinião, agora como jornalista / juiz, qual é o maior desafio que a senhora vê hoje que a imprensa enfrenta? Eu não sei, eu vou fazer um comentário aqui, eu não sei, foi como a senhora disse. Há muito tempo existiu essa luta, né, de que as minorias eram caladas por conta daquele comportamento, aquele pensamento de se eu me manifestar talvez a fazer mais mal, eu vou ficar calado e tal, aquela coisa toda. E com o tempo você viu essas minorias falando, não, peraí, assim não, aqui não pode, não pise aqui, não faça isso. Eu não sei se isso faz bem, se é algo bom durante um contexto social. Acredito eu que sim, porque você vê garantido o direito a pessoas que antes eram praticamente exclusas de uma sociedade. Mas você acha que assegurar esse direito hoje, ele tem sido muito extremo ao ponto de ferir o direito da imprensa realmente? Porque, veja, muitas pessoas às vezes publicam determinadas informações, que sejam políticos, a gente deu o exemplo dos humoristas, né? Mas políticos, até mesmo jornais, e assim, num estalar de dedos você vê que as decisões elas são muito rápidas, as pessoas provocam o judiciário, provocam a justiça e de forma muito imediata, muito num estalar de dedos ela já vem como resposta a isso. A senhora acha que isso talvez seja um problema? Existe alguma coisa que a gente não consegue ver? Qual é a maior dificuldade que a imprensa enfrenta para poder trabalhar hoje em dia? Olha, eu não trabalho, né, com a imprensa, então o que eu posso falar é porque eu tenho muitos amigos jornalistas que fizeram jornalismo comigo. Eu acho que o jornalista, ele não costuma ser uma pessoa que tem medo, sabe? O jornalista, ele geralmente, se ele acredita, pelo que eu vejo das pessoas que eu conheço que trabalham com isso, ele fala. Sabe, ele tem um ideal, ele paladino da informação. É como um advogado. O advogado, quando ele está na defesa de uma causa que ele acredita, esquece. Tanto que eu costumo falar que uma das coisas que aproxima juiz, advogado, jornalista, é a questão do ideal. Sabe assim, do idealismo? Sim. A gente trabalha baseado no que a gente acredita. Que vai dar certo e... Não é? Pontos. É o que aproxima. Eu sempre brinco, porque eu tô sempre tentando explicar jornalista para juiz, juiz para jornalista. São áreas que às vezes o pessoal dá um tilt aí, fica magoado um com o outro. Eu falo, gente, é questão de ideal, é questão da crença, do que a pessoa acredita. Se a pessoa... Então, eu sinto isso, que o jornalista ele não vai parar por acreditar que alguém vai... Pelo contrário. Sabe, que alguém vai pra cima dele, ou que ele vai ter alguma represália, ele vai achar uma forma de falar o que ele tem que falar. Porque ele sente que aquilo é importante. Então, o que o jornalista tende a fazer? Buscar aí um apoio jurídico, tende a buscar uma outra forma de divulgar aquela notícia que ele entenda importante. E eu acho que no Brasil hoje a gente tem formas de você dar uma mesma notícia sem ter tantos problemas jurídicos. Meu pai costuma falar que quando a gente não consegue dar 80, a gente escreve 2 cheques de 40. Não é? É isso. Então, eu não acho que... Eu acho que o problema é quando você tem muita ideologia mesmo. Aí não é ideal, é ideologia envolvida.
Sim. Sabe assim, você quer vender alguma coisa e aí você não consegue vender com a notícia neutra, porque o bom jornalista, ele dá os dois lados. Ele é Sim. neutro, ele vai dar notícia. A gente aprende isso no jornalismo. Notícia tem que ser relevante. E a gente vê Tem que que ser quando- neutra. O jornalista não dá opinião. Quando a gente deixa o ponto de vista pessoal influir no trabalho, a gente já sabe que tem um prejuízo. Exato. A gente viu isso recentemente nas mídias sociais. Não em relação à questão da imprensa em si, mas da própria advocacia. A gente vê que, por vezes, o interesse era um dos melhores possíveis, talvez. Sim. Mas, As intenções, né? as são intenções. boas. Mas a emoção acaba tomando você, e aí quando você vê, o que era para ser muito bom foi péssimo. Isso eu acho muito importante, doutor. O senhor está pontuando, é sensacional. Porque uma coisa é você falar, eu, por exemplo, como Carolina. A Carolina pode ter a opinião que ela quiser. Não é? Eu posso defender o que eu quiser, Sim. como Carolina. Agora, quando eu estou como juíza, a partir do momento que eu estou como representante do judiciário, porque eu falei, a face visível do judiciário é o juiz. Não adianta Exato. eu achar que se eu fechei meu gabinete, eu estou na minha casa, ainda mais hoje em tempos de home office, né? Que se bobear eu trabalho mais de casa que do Com fórum. certeza. Não adianta, associam a imagem do juiz à do judiciário. Eu tenho que tomar muito cuidado, eu não posso sair por aí fazendo panfletagem política. Quando um juiz encaminha alguma notícia, falando o que quer que seja, a pessoa parte do princípio, se é um juiz, ele conferiu. É aquele peso. Ele averigou para ver se é Exato. verdade. O juiz não vai repostar fake news. Só que às vezes a pessoa imbuída daquela ideologia, tô falando juiz porque eu sou juíza, Sim. né? Assim como advogado, assim como jornalista. Agora o jornalista, qual que é a matéria-prima do jornalista? É a notícia. Mais até do que um juiz, ele tem que averiguar. Ah, mas foi uma fonte, tem o sigilo das fontes. Eu fiz jornalismo, eu tenho muito amigo jornalista. Tá, tem o sigilo da fonte, mas você sabe que fonte você pode mesmo confiar ou não. Você tem como averiguar com uma outra fonte do outro lado? Fazer a ligação. Se aquilo né, é os pontos. correto ou não, Sim. entendeu? Para você tem que ter uma responsabilidade pelo aquilo que você divulga. E me perdoa se eu tô Imagina. falando demais, Não, eu adoro isso. mas eu falo muito isso para os meus filhos. Eu tenho um filho que está fazendo jornalismo, os outros estão no ensino médio, e um filho que é chefe de cozinha, né? Enfim, que foi para vendo outra que área. a gente tá dentro de uma casa que todo mundo segue a mesma linhagem, né? Cada um para uma área. Aí o que acontece? A gente tem altas discussões aí de alta indagação lá em casa envolvendo isso. Hoje em dia, as coisas são de uma forma que é assim, dependendo do que você acredita, se eu gosto daquela pessoa, eu vou defendê-la independente do que ela faz. Se eu não gosto, ele estava ali, numa situação gravíssima, ele entrou na frente de uma bala para defender uma criança. Ele acha que ele é o super-homem? É verdade. Quer dar uma de herói? É o extremismo. Poxa, mas ele salvou a criança. Ele se machucou. A criança ia morrer por causa da bala. Outra pessoa ia salvar. Nem precisar. Vai saber se a bala ia chegar lá. Percebe? É porque ele se acha herói. As pessoas não analisam mais o fato em si. Parece que elas estão tão envolvidas pela opinião acerca das pessoas e o que elas já pensam, porque as pessoas não são uma coisa só. Não sei se o senhor concorda comigo, doutor. Concordo. Mas ninguém é totalmente bom ou ruim. A Eu gente costumo dizer que dependendo. os não é? dedos das mãos não são iguais. E às vezes no momento a pessoa erra muito, mas no outro não significa que ela não tem um lado bom. Por pior que seja, estou aprendendo como juíza, por pior que seja o bandido. Sabe, aquele assim que é cruel, que ele é capaz de atos maravilhosos às vezes, de humanidade, com a família, com as pessoas que ele ama, ou às vezes até com alguém que está precisando, que você não imaginaria. Você fala, nossa, mas essa pessoa foi tão cruel. Todo mundo tem seus lados. Sim. Então a gente tem que também se abrir para isso, por mais difícil que seja, não é? Verdade, faz todo sentido. A gente analisa essa questão da ideologia, ela é algo que eu costumo falar muito da atualidade. Ficou muito claro isso. As pessoas, elas defendem pessoas, independentemente, como a senhora falou, do que faça. Se certo ou errado, se eu acredito na pessoa, para mim, pouco importa. Exato. E é isso que prejudica, porque às vezes a falta de neutralidade acaba cegando a gente. E quando se trata de um jornalista, de um juiz, não pode. O juiz, eu acho que principalmente. O jornalista, ele ainda tem essa questão, né? Porque ele forma opiniões e aí ele precisa... Tem gente... Eu acho, assim...
Eu defendo a liberdade de imprensa porque eu acho que o acesso à também, informação... viu? Também Não, defendo. sim. Eu acho que o acesso à informação ele é algo muito importante. Nos dias de hoje, principalmente, a gente vê de tudo acontecer muito rápido. Então, ao passo que você tem um tiroteio que aconteceu aqui, você tem uma pessoa que foi atropelada lá, você tem um político que roubou lá, você tem um esquema de corrupção que foi descoberto. Então, é necessário. Mas, de fato, o que a senhora falou faz sentido. As pessoas precisam ter um pouco de senso na hora de divulgar essas informações. Distanciamento. Porque as informações, na realidade, existem hoje... Eu costumava dizer que o professor era o formador de opiniões. Hoje o celular é o formador de opiniões. Talvez um corte desse podcast possa gerar inúmeros comentários, ou possa gerar nenhum, possa ser muito bom ou possa ser muito ruim. Sim. Sabe? Então a gente tem que ter essa responsabilidade de nós próprios. O que eu vou falar? O que isso pode levar? Mas não é todo mundo que tem. Não, e lembra aquilo que a gente falou do humorista? Você, quando está ali num show de humor, você é pego, às vezes, sem defesa, porque você está ouvindo ali como se fosse uma piada. Você não está levando aquilo como algo sério para você refletir. Então, você é pego sem defesa. Quando se trata de uma notícia jornalística, também. Se você lê aquilo pensando que é uma coisa neutra, que é uma notícia, o teu senso crítico, muitas vezes, não é acionado. Ele não vai apitar. Porque você fala, isso é uma notícia, é fato. E às vezes não é um fato. Qual é a base? Qual é a fonte? Quando eu fiz jornalismo, das coisas que a gente aprende a notícia é neutra. São fatos. Quando o jornalista vai dar a sua opinião, é um artigo. Ele é articulista. Aí ele vai defender o ponto de vista dele. E tá tudo certo. O editorial é o momento em que o jornal vai dizer qual é a sua linha. Então, se você quiser saber a linha do jornal, você lê o editorial. Você vai ver se ele é mais à esquerda, mais à direita, mais conservador, mais liberal. A partir dali, você vai saber a linha do jornal. Mas isso não deveria interferir nas notícias. Uma pessoa de direita pode ler um jornal de esquerda sem problema e ele vai beber da mesma fonte. Exato. O ideal é que fosse assim. Na prática, a gente vê que muitas vezes não é assim. Hoje em dia, é cada vez pior, né? Exato. Doutora, em relação a isso, a gente sabe que tem pessoas que não respeitam. Isso é fato. Sabe que tem ali o que é o editorial, como é que você deve levar essas informações, como conduzir, enfim. Tem uma série de coisas que as pessoas por si só sabem que devem seguir. Mas elas não seguem, propositalmente, porque existe uma finalidade que precisa ser atingida. E aí é onde entra a doutora Carolina, como juíza, representante de uma instituição dentro do Estado Democrático de Direito, que é a Justiça. Quais são os mecanismos que o Estado, que a lei disponibiliza para a preservação disso? Se existe uma lei específica que rege isso, como é que funciona, se a senhora puder explicar. Nós não temos mais a lei de imprensa. Sim. A lei de imprensa foi uma lei que veio na época da ditadura. Então ela ficou com um peso muito negativo. Sim. Pela época que foi criado, o contexto que foi gerado, né? Ela até era utilizada depois de uma outra forma, mas ainda assim, tinha alguns artigos um pouco complicados ali e acabou sendo revogada. Hoje em dia, a gente sempre tem que analisar, doutor, o direito como um sistema. Sim. A gente sempre tem que analisar o quê? Qual é a base do nosso sistema? A Constituição. Ponto. Então, a Constituição vai trazer ali quais são os direitos que devem ser preservados. E tem ali, a liberdade de imprensa, ao mesmo tempo tem o direito à privacidade, direito à intimidade, direito ao livre pensamento, direito à opinião, direito à manifestação desse pensamento. Todos esses direitos, é como eu disse, eles têm que conviver harmoniosamente. Eu não posso falar, olha, a partir de agora só vale esse direito de uma pessoa e o direito de todas as outras está anulado. Se há um conflito entre direitos, é um conflito aparente. Nunca há um conflito, para a lei. Sim. Não pode haver um conflito efetivo. Tem que ser aparente. O juiz vai ter que dar um jeito de resolver esse conflito, de costurar aquilo de forma a que aquilo fique bonito. Por quê? Porque qual é a função maior do judiciário? A paz social. Que as pessoas possam viver bem. Porque nós não... Lembra que eu falei no começo? Nós não firmamos um compromisso de viver em sociedade. Para quê?
para que a gente possa viver bem. Se fosse para viver ruim, todo mundo se matando, a gente continuava cada um na sua tribo ali, ou isolado. Cada um não seguia é? a sua vida e vivia da forma que bem entendesse, né? Fazendo justiça com as próprias mãos. A lei de Talião. Não, eu abri mão de muita coisa para viver em sociedade. Não é? Eu não Sim, posso claro. sair por aí matando todo mundo, eu não posso sair por aí pegando o que eu quero. Eu tenho que abrir mão de falar o que eu penso, para isso o Estado tem que zelar por mim. Sim. E quando alguém pisa no meu pé, quando alguém me ofende, o Estado, juiz, tem que ir lá e resolver essa situação. Tanto que quando eu entro com uma ação, eu não entro com ação contra o senhor, que tenha lá o seu órgão de imprensa. Eu entro com ação contra o Estado, para que o Estado faça com que o senhor respeite a lei. Esse é o fundamento. Então, na verdade, sempre a Constituição. Além disso, o que a gente utiliza? Código Penal. Não tem lá? Injúria? Sim. Difamação? Calúnia. Né? Calúnia. Você falou que o senhor praticou algum crime? É uma calúnia. Se só ofendeu sem prática de crime, vai ser uma difamação. Porque está divulgando, né? Não dá nem para dizer que é só injúria. Agora, além disso, dano moral. Código Civil. Não é verdade? Porque isso pode ter me abalado de tal forma que eu não tenho como voltar no tempo e fazer não te abalar mais. E tirar, e voltar, né? te dar aquela tranquilidade que você tinha no momento. Mas eu, Estado, posso o quê? Transformar isso numa reparação pecuniária. Que é o que a indenização por dano moral traz. Quer dizer, houve um constrangimento tão grande. Isso afetou os limites sociais de tolerância. Quer dizer, qualquer pessoa que analisa aquilo fala, poxa, aqui esse jornal extrapolou, hein? Como é que falou isso do doutor sem ter verificado? Diz que ele é um péssimo advogado, que ele prejudicou lá o cliente dele, sem verificar, usando aí a liberdade de imprensa. Isso não tá certo. O doutor é um bom advogado, perdeu o cliente por conta disso, percebe? Sim. Além de uma difamação aí, ele falar que ele pegou dinheiro dos clientes, calúnia, Sim. e gera um dano moral. Então não é porque não tem a lei de imprensa. Que não se possa punir. Exato, que o juiz não vai ter leis, normas que vão proteger. Vai suprir de as toda duas forma, coisas. né? Da mesma forma, vamos supor, eles querem divulgar alguma matéria, alguma coisa, e tá tendo problema. Pessoas vão lá, ameaçam quebrar o jornal. Pode acontecer, dependendo de uma cidade menor. Eu acho difícil que isso aconteça com o Estado de São Paulo, com a Folha de São Paulo. Não. Mas às vezes um jornal menor... Mas a Gazeta de Itabaianinha da Serra, lá na Bahia, pode acontecer. Então ele pode ir lá pro judiciário e falar, olha, eu preciso de um interdito proibitório. As pessoas estão vindo aqui ameaçando danificar o meu patrimônio. Se eu seguir publicando notícias divulgando o que tal empresa está fazendo, o que tal vereador está fazendo, percebe? Ou a Câmara dos Vereadores está fazendo isso e ameaçou fechar aqui, acabar com a minha concessão, sei lá, qualquer coisa assim. Aí entra com uma ação e o judiciário vai garantir a liberdade de imprensa. Sim. Então, há formas. O que... Consulte sempre um advogado, né? Estou à disposição. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Recentemente a gente viu decisões que foram tomadas em relação à responsabilidade, atribuir a responsabilidade ao jornal pelo conteúdo produzido pelo entrevistado, enfim. Como é que a senhora entende? A senhora acha que é razoável isso? Atribuir responsabilidade ao Estado? Embora a gente já tenha falado dessa questão das fontes, que você sabe de onde vem, mas é razoável você punir um órgão de imprensa por conta de uma informação que foi trazida a ele? Eu acho que depende, porque sempre há uma Adoro decisão... a resposta depende. Até o juiz usa depende. Eu adoro essa resposta, porque eu acho que não há uma decisão editorial. Você pode publicar ou não aquela informação. É aquilo que eu falei para o senhor. Você pode publicar, inclusive, aquela informação com um contraponto. Você pode escolher divulgar aquela informação, aquela opinião daquela pessoa, com uma outra opinião, questionando aquilo e deixando claro para o leitor, olha, não é bem assim, ou olha, tem vários pontos de vista, ou você pode enaltecer aquela opinião de forma a parecer que aquilo é uma verdade absoluta. Dependendo da forma como isso é divulgado, você está assinando embaixo. Sim. Você é órgão de imprensa. E fica muito fácil para você, editor, você, diretor de redação,
fazer uma escolha se você não tem qualquer responsabilidade, percebe? Eu terceirizo. Veio da fonte. Não fui eu que falei. Então Eu eu posso só publicar divulguei. qualquer coisa, só que quem tá amplificando? Aquela pessoa, ela pode ficar rouca de tanto falar e ela não vai ter divulgação. Só que em contrapartida com um clique. É a mesma coisa, o senhor traz alguém aqui que vai fazer apologia ao nazismo. Misericórdia. Entendeu? Por exemplo, a pessoa pode fazer isso quietinha no quintal dela. Alguém vai ouvir? Agora, principalmente que o senhor traz aqui, o senhor divulga, o senhor faz corte. A pessoa dizendo porque o Hitler que estava certo. Percebe? E deve ter gente que pensa assim. Ah, com certeza, porque foi um absurdo. Como é que chama lá? A mulher que assinou lá a lei contra a escravidão. Ah, A Princesa Isabel assinou a lápis. O senhor já deve ter ouvido esses absurdos. Uhum. Aí o senhor traz a pessoa aqui para falar isso. Não vai Percebe? agregar em nada. E para que o senhor traz essa pessoa aqui? Agora, o senhor pode trazer essa pessoa aqui e falar, isso é um absurdo. Discordo. Não é nada disso. Que absurdo falar isso é racismo. A lei papapá, percebe? A informação... Trazendo a informação, mostrando para as pessoas que essa pessoa falar isso, tá errado, que ela pode ser presa, que ela vai responder. Quem está ouvindo vai falar, opa, se alguém estava começando a compactuar com essa opinião, que é um crime, concorda? Sim, claro. Vai falar, deixa eu parar com isso. Tá errado, olha, o doutor me informou. É um jeito de trazer uma informação. Sim. Então, é isso que eu tô querendo dizer, percebe? Entendi. O jornal pode trazer isso no seguinte sentido. A pessoa tá falando isso, mas é absurdo. Olha aqui, ele tá dizendo isso, ó, tá aqui o especialista, Você acha que hoje o em dia... advogado. Hoje em dia, os jornais, eles fazem isso de forma proposital ou não? Eu vejo que tem muito órgão de imprensa... Doutor, ninguém é ingênuo mais, né? Eu não consigo acreditar nisso. Tem muito órgão de imprensa que, de fato, solta algumas informações que a gente lê e fica até meio assombrado, né? Mas, como muitas pessoas procuram, perguntam, falam, olha, gente, tem essa questão, a liberdade de imprensa e tal, só que existe, de fato, esse limite, né? E por isso que eu pergunto, porque eu não consigo imaginar... Pode ser que exista uma pessoa muito inocente que exerça essa profissão? Pode, mas eu ainda não conheci. E geralmente a pessoa não é uma vez só, né? Acontece, ele é notificado, ele é avisado. Só que parece que a pessoa tem tanta certeza de que tá fazendo correto, e uma certeza que vem do quê? Ou às vezes ela até sabe que tá fazendo errado. Ideologia, às vezes, Mas ela muitas pensa vezes, na né? ideologia, e eu sempre costumo falar. Nos tempos de hoje, em que mídia social se transformou na maior arma, porque hoje, uma comparação muito assim, rasa, um revólver não tem talvez o poder de danificar do que um clique que a gente dê num telefone celular. Então, assim, nos dias de hoje, as pessoas divulgam isso de forma muito rápida. Doutor, quantas vezes, eu não sei em que grupo o senhor tá, eu tenho muito grupo de WhatsApp, eu até evito às vezes falar por WhatsApp, porque é muito grupo, muita coisa, eu me perco um pouco nisso. Mas quantas vezes eu tô em grupo que alguém solta alguma coisa, dali a pouco vem alguém e fala, olha, isso já foi desmentido, é fake news. Aí eu fico pensando, poxa, a pessoa antes de encaminhar para um grupo de pessoas, ela não se deu ao trabalho de conferir? Não se dá. Hoje em dia, com a mídia ao passo que ela vê, a mídia não, né? A tecnologia ao passo que ela vê nos ajudou muito. Eu falei já em outros episódios. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma audiência por videoconferência. Isso pra mim tava fora de cogitação e já tinha previsão legal, já tinha na lei. Dava pra Tinha, mas fazer. ninguém usava, Mas né? eu tava acostumado no famoso tete a tete. E você vê que isso explodiu. Da mesma forma que veio de um ponto que nos trouxe benefícios muito grandes, também trouxe malefícios muito grandes, porque as pessoas se utilizam daquilo, às vezes, parece que eles pensam, como é que eu vou usar isso de forma ruim, de forma mal em relação a outra pessoa. Então você tem gente que aplica golpe, gente que passa fake news, né, que hoje, seja por direita, esquerda, centro, leste, sul, todo mundo em algum momento já cometeu a gafe de passar uma notícia que não tem fundamento nenhum. Eu digo por experiência própria, eu já fiz isso. E aí você tem aquele amiguinho que fala, olha, não é essa. Sempre tem alguém que se preocupa com Não, isso. eu adoro, eu tenho amigos, muita gente boa. O pessoal me liga. A vez que eu cometi essa gafe foi num grupo também, tá? Um colega meu ligou e falou assim, Emerson, eu não apaguei. Mas dá uma olhada nisso aqui. Já mandou um link, eu olhei e falei, meu Deus, fui lá, apaguei. Gente, desculpa. Porque é isso que falta. A humildade de você entender e
reconhecer o seu erro em tempo, de conseguir corrigi-lo, mas também o senso de você divulgar algo que faz sentido. Não Exato. porque eu creio em algo que eu vou divulgar isso, independentemente de ser certo ou errado, para poder formar opinião. Senão a gente forma uma opinião deficiente. Isso é muito sério. Outro dia a gente estava, né? Falei já dos meus filhos. A gente estava numa discussão, porque o meu filho número 3, não tem esse filho, nem o Silvio Santos. Filha número 1, filha número 2, filho número 3, ele não é muito de gostar de ler, né? E o filho número 2 está fazendo jornalismo, adora ler. E aí o filho número 3 estava falando assim. Ah, não, para que eu vou ler? Hoje em dia a gente acha resumo de todos os livros, acha vídeo. Aí o meu filho número 2 falou: Ah, é? E você quer aprender a pensar por você mesmo ou quer que alguém te fale como você deve pensar? Palmas ao filho número 2. Como é que você vai aprender a refletir, formar o seu próprio pensamento com tudo mastigado? E a nova geração, não tô querendo ser daqueles velhinhos, né, que fica, não, porque a juventude de hoje, mas parece que a gente sente muito isso, essa nova geração que fica só com vídeos e pela internet, celular e nananã, que é tudo mastigado. Alguém analisou, viu quantas vezes me mandam perguntas e eu não me recuso a responder qualquer pergunta. É que às vezes é tanta pergunta que vem no Papo sobre Justiça que eu não dou conta. Sim. Então eu vou respondendo aos poucos. É muita pergunta e não dá nem para as pessoas conseguirem ver ali nos stories, né? Mas eu respondo. Só que às vezes eu percebo que assim é uma pergunta que bastaria a pessoa colocar ali no Google, às vezes. Tá na letra da lei. Mas as pessoas parecem que têm preguiça de ler hoje em dia. O acesso à informação fica mais prático quando já chega mastigado. Não que eu vá buscar. Alguém precisa fazer o serviço por mim. E, doutor, pessoas que querem prestar concurso. Não dá. Não é? Que você fala, meu Deus, você vai ter que aprender a refletir por você mesmo. Na hora da tomada de uma decisão, é só você sozinho dentro de uma sala. Eu tenho alguns colegas também, juízes, e a gente tava conversando outro dia e eu me lembro que, eu acho que foi, não, foi a senhora que colocou na caixinha de perguntas, vocês têm um grupo de juízes para tomar decisão? A senhora falou, não. Às vezes a gente tem, olha, alguém teve uma dúvida sobre caso A, B ou C, mas na hora da decisão é você trancado no seu gabinete só, e a sua consciência, que é onde mora o perigo. Às vezes vem alguma dúvida, sim, realmente, olha, tô com um caso assim, a pessoa não assinou a promissória, mas apareceu a promissória, tem 2 testemunhas, mas não tá assinado, sabe, coisa assim? Foi exatamente. Mas ninguém, não pode, a gente tem que decidir sozinho. E esse é um dos problemas da profissão do juiz, é muito solitário. É você com você mesmo. Eu me lembro quando eu fazia outra pergunta que fizeram, né? Se tem escolinha para o juiz depois que ele passou? Tem. A gente tem que aprender a pegar aquele conhecimento teórico e aplicar na prática da profissão. É muito diferente você estudar direito na teoria e usar o direito na prática. É uma das coisas que eu falo também aí. Tem toda uma parte de como é que é esse começo da profissão. É muito difícil, você tem que tomar decisões. A vida das pessoas depende muito de alguém que acabou de passar no concurso, não tem tanta experiência nem tanta vivência, não digo nem que seja tão importante, mas que está sozinha, às vezes, naquela cidadezinha do interior, num gabinete fechado. E o que eles orientam? Não fala com ninguém. Você não vai falar com o marido, você não vai falar com o empregado, você não vai falar na frente de ninguém. Por quê? Porque às vezes alguém ouviu, alguém da cidade, eu ouvi na casa da juíza desse caso que ela está julgando. Dependendo da cidade pequena, doutor, o senhor não tem ideia do que é ser juiz em cidade pequena. Nunca tinha pensado por esse lado. Hein? Você vai na farmácia e no dia seguinte todo mundo sabe o remédio que você comprou. Pensa. Você vai no supermercado, às vezes você sai do fórum de taierzinho, você vai no mercado, você parece um extraterrestre. Eu me lembro uma vez que eu fui para Ubatuba, que é um parênteses, né, no nosso tema sério. Eu fui para Ubatuba, eu estava do Guarujá, e me designaram para Ubatuba. Eu era juíza substituta em Santos. Ubatuba não fazia parte da minha circunscrição. Mas não tinha juíza, a única juíza tonta que não pediu nada entre Natal e Ano Novo, lá fui eu, para Ubatuba. Só tinha surfista no ônibus. Imagina, todo mundo indo para Ubatuba de ônibus e eu, que eu não dirigia assim, toda já de taierzinho, porque eu ia direto pro fórum. E o pessoal todo me olhar, parecia que eu tinha vindo de outro planeta. Onde saiu esse cidadão? O que essa pessoa tá indo com essa roupa para Ubatuba, né? Aí logo todo mundo já sabe que é a juíza da cidade. Hoje, com a minha experiência, eu teria ido com uma roupinha de praia, levado o taier numa bolsa, né? Chega lá, você dá um jeito, se troca rapidinho. Falta de... Mas sabe quando você pensa no quê? Correria, prática. Deixa eu pegar logo o ônibus aqui e ir. Né? E vou.
E pronto. Doutora, como é que a senhora acha hoje, a senhora vê que a evolução da tecnologia, mídia social, ela foi boa ou foi ruim para a imprensa, para a divulgação de informação como um todo? Eu sou sempre a favor de qualquer evolução. Eu acho que a questão é como a gente lida com isso. Né? É lógico que eu acho que o ser humano, ele se encanta com a liberdade, às vezes, sabe, com tudo, que até ele perceber que a liberdade pode prejudicá-lo. Ele Sim. mesmo pode ser prejudicado, sabe assim? Sim. Enquanto prejudica o meu vizinho, a hora que prejudica alguém que eu gosto, que Aí eu a posso ser conversa prejudicado. muda de figura. Pera lá. Não pode fazer isso, Não não é? pode fazer aquilo. Aí a gente começa a pensar nas regras aí pra coisa ficar boa pra todo mundo. Então eu acho que veio bem. Só que quando foi pro meu filho fazer jornalismo, eu tenho muitos amigos, né, jornalistas. O meu melhor amigo é jornalista. E ele falou: olha, ainda mais que meu filho queria mesmo trabalhar com direito esportivo. Esse meu amigo que trabalha nessa área, trabalha na ESPN, né, que é uma das maiores aí nessa área, ele falou: olha, eu não sei se vai ter campo. Ele falou, porque hoje em dia, por exemplo, você vai entrevistar o Neymar vai lá e publica na rede social o que ele quer dizer. Ele Acabou. controla o que ele quer falar, ele não quer um jornalista chato. Ele falou, então eu não sei como é que vai ser no futuro. Ele falou, por enquanto tá indo, a gente tá achando um caminho, mas cada vez mais tá virando entretenimento. Ele falou, Verdade. já não sei nem se é jornalismo mais. Então é uma coisa para se pensar, dependendo da área do jornalismo. Quanto tempo mais o jornalismo vai ser mesmo jornalismo? Ou vai virar um entretenimento? Só que aí, se for entretenimento, a gente vai ter que começar a enxergar isso de uma outra forma. Sobre uma outra ótica. Exato. Uma pergunta que não quer calar desde o começo e eu estava esperando um momento específico para poder fazer. Qual foi o caso que a senhora julgou? Não precisa citar nomes. Mais emblemático que envolveu essa questão de liberdade de imprensa e a senhora precisou punir alguma parte por determinado ato? Eu até contei, né? Esses, assim, alguns de liberdade de imprensa. Teve esse aí desses policiais, mas que eu não entendi que não era o caso. Teve esse desse caso desse rapaz aí. Olha, eu acho que envolvendo, assim, realmente. Tô tentando puxar aqui pela memória se teve algum outro mais. Algo que ficou marcado, assim, por determinada ocasião. Liberdade de imprensa, né? Porque eu tive muitos casos envolvendo indenização em virtude de publicação da imprensa. Eu fui Que não procurar. deixa de ser também, né? Sim, um caso que me chegou, me lembro perfeitamente desse caso. Era um senhor, trabalhava em aplicativo de transporte. Ele foi contratado por uma moça, né? Chamado, pode vir aqui. Foi chamado no aplicativo para poder transportar até determinado local. Ele foi, chegando até esse local, a moça precisou de ajuda para descer uma mala que ela tinha no porta-mala. Ele ajudou. Chegou lá, a porta estava emperrada, ele ajudou ela a levantar e pessoas viram ele ajudando ela a levantar. Ele deixou a mala, entrou dentro do carro e foi embora. Horas depois, o pessoal liga desesperado para ele, porque queriam saber onde é que ele estava e se ele podia vir para casa agora. Esposa desesperada, filhos desesperados. Entrou dentro do carro e foi embora. E quando ele chegou em casa, ele tomou conhecimento de que essa moça, quem ele ajudou, tinha publicado de que ele tinha forçado essa porta, empurrado ela para dentro e abusado dela sexualmente. Publicou isso na rede E social não dela. obstante a isso, além disso, a moça fez um boletim de ocorrência lavrando isso, dizendo que de fato isso Gente, aconteceu. a mulher tinha algum problema. Não, e aí eu olhei e falei assim, mas tem alguma coisa errada, meu Deus do céu. E isso, a gente está falando de uma publicação numa rede social muito conhecida, em que existem grupos de bairros. Bairro pequeno, vila. O cara extremamente conhecido. O efeito. O saco de penas daquela pessoa fez assim. E pra gente tentar juntar? Vira madrugada à noite, mas foi como a senhora bem falou. Virei madrugada dentro, trabalhando e tal, aquela coisa toda. Consegui despachar com o juiz no dia cedinho, já mandei um e-mail para cartorário um dia antes. Fiz todo o procedimento, despachei com o juiz. Consegue se eliminar. O efeito já tinha alcançado N pessoas.
cento e tantos compartilhamentos. Ah, vai ter que puxar perfil por perfil para poder excluir a publicação. Tudo bem, consegue-se. Só que a informação de Já forma foi, né? deturpada, de forma totalmente mentirosa, essa é a palavra, já tinha chego. Tudo isso por quê? E depois a gente descobriu, depois que instruímos. Ela não queria pagar a corrida. Denunciou ele no aplicativo. Por causa disso. Por conta disso. E era uma corrida tão pequena, tão... Caso envolvendo, assim, rede social, pessoas publicando, tenho muitos. É que acho que uma coisa é a gente falar em liberdade de imprensa, outra coisa é a liberdade de publicação em rede social. Né? Porque, em teoria, a imprensa, você tem uma empresa por trás. Né? Esse caso aí chegou a algum órgão de imprensa ou foi Não, só... graças a Deus eu consegui. Conseguiu Porque cortar antes? Iria. Não, podia iria. acontecer. O jornal sensacionalista adora esse tipo de Adoro notícia. essas Pega coisas. aquilo ali, Sim, manda bala. E aí vira um caos sim. instalado na vida da pessoa. Eu sei que depois desse caso nunca mais me veio algo sobre, mas foi algo que, pelo menos pra mim, me deixou muito assustado. E por isso que eu pautei o tema, porque eu falei assim, poxa vida, se uma publicação feita por uma pessoa que não tem um alcance grande, é uma pessoa... Já acontece isso. Imagina como deve ser, porque hoje, por exemplo, para uma pessoa comum, e eu não digo nem para uma pessoa comum, eu digo para todo mundo, é muito difícil a gente filtrar as informações. Tem que se ter um cuidado muito grande da fonte que se bebe. Porque se você liga a televisão na emissora A, informação pela vertente A. Sim. Emissora B, informação pela vertente B. Para criar um pensamento, uma opinião baseado nisso, eu sempre costumo falar, eu prefiro ler. Eu espero. Vamos tentar ler, vamos puxar um pouco da história, vamos pesquisar o que aconteceu. Eu lembrei agora de um caso que, na verdade, eu não fui como juíza, fui como parte, vamos dizer assim, porque eu era juíza em Peruíbe, no litoral sul aqui de São Paulo. E aí tô eu um dia no fórum, os funcionários, doutora, a senhora não acredita, a Rede Globo local lá, nem lembro agora o nome, publicou uma matéria falando de um caso nosso. Era um caso muito complicado, porque era assim, um caso de um feirante, um caminhoneiro que tinha dado ré, sem ver que tinha uma criança sentada na guia e a criança morreu. E o processo estava tramitando, mas tem todo um tempo, né? Processo criminal, doutor, a gente tem Sim. que garantir. E tava solta a pessoa, tava tudo dentro, não tinha nada assim, não era um excesso de prazo, nada. Mas do jeito que a matéria foi ao ar, deu a entender que o processo estava parado, né? A família que foi reclamar, e a notícia foi, judiciário lento, né? Morosidade do judiciário. O povo tava revoltadíssimo, porque era uma vara realmente que tinha muitos processos, mas trabalhava muito bem. Aí eu liguei lá na emissora de TV e falei, escuta, quero direito de resposta. Aí me chamaram para um programa lá ao vivo, fui eu no estúdio lá da emissora, explicar sobre o direito de resposta, contraditório. Falei, escuta, se fosse você, o réu, o acusado, você ia querer que o juiz julgasse em um dia ou você ia querer ter direito de se defender? A lei é sempre igual, seja você a vítima, seja você o acusado. Por mais que o caso seja algo emocionante, algo temerário. Exato. Uma outra vez também, era um caso em que eu também me vi ali nos holofotes, porque era um caso... aí eu era juíza já no Guarujá, em Vicente Carvalho, e o secretário, agora eu não me lembro se era secretário de alguma coisa lá, era irmão do prefeito, e tinha uns problemas secretário de habitação. Tava com os problemas nos loteamentos urbanos, o Ministério Público tinha denunciado, e o homem não aparecia pro processo correr. O que eu fiz? Decretei a prisão, por conveniência da instrução criminal, mas eu decretei a prisão para ele aparecer. A gente fazia muito isso antigamente, né? Por causa do prazo constitucional. A que ele apareceu, não tinha mais por que manter a prisão, porque a prisão tinha sido decretada, mas sabe como um susto mesmo? Sim, venha. Senão eu vou te Falaram todas, porque é só porque é o irmão do prefeito. Eu nem sabia que o homem era irmão de quem que era. Tinha dado a decisão como eu dava em todos. Mesma coisa, usei também o direito de resposta. Porque é isso, mas eu fiquei ofendida? Claro que não. O judiciário também pode ser liberdade de imprensa, só que tem que ter os dois lados, então fui explicar. É o limite, né? Você faz até aqui, não ultrapasse isso, porque eu tenho... A gente foi, e respeitaram, nos dois casos, acho que era Globo, eu fui, falei. Acho que por isso que eu falo que tem mecanismos. Sim. Mesmo quando você se sente... E eu acho que eles estão certos de divulgar. A pessoa foi lá, reclamou. Para as pessoas não pode parecer mesmo que tinha algum privilégio? Sim. Foi importante que falasse aquilo. Eu acho que eles deviam já ter me ouvido antes. Não ouviu, eu pedi para ser ouvida,
e fui. Ficaria mais polido, uma coisa mais educada. Mas se você não veio até mim, eu vou até você e a gente esclarece o problema. Em relação a essa questão da censura, que eu perguntei para ó, em relação da censura, que Falou eu em perguntei... censura, o seu O microfone microfone até caiu aqui, ó. O pessoal tá querendo cortar o meu direito de fala aqui, tá vendo? Censura A não. liberdade de expressão tá sendo cerceada. Quando eu perguntei dessa questão da censura para a senhora, foi porque realmente eu acredito que essa é a dúvida de todo... Como o podcast ele tem o intuito de levar essa informação às pessoas mais simples, para eles poderem entender. Porque... e parece uma coisa muito complexa, mas é muito simples. Pessoas viveram por séculos, por décadas, com um comportamento simplório. Eles aceitavam aquilo. E de uma hora para outra, às vezes eles não têm acesso às informações e também não conseguem ver que aquilo muda. À medida em que acontece o resultado dessa mudança, a pessoa que está de fora fala, Sim. pelo amor de Deus, estão censurando. E não se sabe o conceito. Sim. Isso que eu perguntei para a senhora, porque agora as pessoas vão conseguir assistir o jornal A, B, C, D e entender se aquilo de fato a decisão foi correta ou não. O conselho que a gente dá é, busque a fonte. Saiba de onde você bebe o conhecimento. Que é algo muito importante, né? Eu acho que se a gente for pensar numa coisa muito importante, não existe o direito a você divulgar uma informação falsa. Não existe direito a você ofender alguém, sabe? Induz a erro, né? Exatamente. Existe direito, sim, a uma liberdade de imprensa para quê? Para informar, para formar um pensamento. Não significa que você pode usar a imprensa para praticar crime, porque ofender, não é difamar, caluniar é crime. Você usar uma liberdade dada pela lei para burlar a lei, isso não existe. Então, totalmente fora da curva. é isso que a gente tem que pensar. Porque é muito... Às vezes as pessoas usam um raciocínio torto para convencer as pessoas de algo que é errado. Então a gente tem que pensar para que existe essa liberdade. Da mesma forma, para que existe a minha liberdade de pensamento? Para que existe a liberdade de opinião? Para que eu possa refletir e falar o que eu penso, mas não para que eu possa praticar crimes através dessa reflexão e dessa divulgação do meu pensamento. Não pode se proteger atrás disso, né? Não é? Você falou de casos ali, né? Desse caso desse rapaz. Eu tive casos de um rapaz que a moça terminou com ele criou um perfil falso, em que ele divulgava como se ela fosse garota de programa. Dava o telefone dela, ligavam para casa, telefone fixo, ligavam, o pai dela atendia, perguntando o preço de programa. Fez panfletos, achou que não quer descobrir. Nós conseguimos descobrir. A gente consegue descobrir usuários, já há tecnologia para isso. Então não pense que se você for ficar praticando hate na internet ou criando perfis fakes, que você está protegido. Não está. Sabe, não é terra de ninguém. Ninguém vai contar o segredo mais. Exatamente. Foi-se o tempo em que era terra de ninguém. Hoje não é mais. E ainda bem que foi-se o tempo, né? Porque, como a gente fala, as pessoas utilizam... Parece que eles gastam o tempo pensando em como cometer coisas erradas, como cometer... Não todos, mas uma parcela considerável da sociedade hoje em dia. É só você analisar o que é divulgado, os dados oficiais de sites, enfim... tribunais, você vê os contextos de processo, você vê que tem pessoas que são totalmente descontroladas em relação a isso. A pessoa acha que às vezes porque o outro é uma figura pública, que ele tá ali para ser atacado. Exato. Entendeu? Comigo eu percebi um pouco isso no começo. É juíza. Então eu tô com raiva do STF, eu vou falar, vou atacar. Não, meu amigo, eu não tô aqui para ser atacada. Tô aqui para esclarecer, para prestar informação. Se você tem alguma questão, você resolva aí no teu íntimo. Assim como eu não vou atacar ninguém. A gente tem que falar com educação. Por mais que por dentro você tá se corroendo, exato, se controla, porque... Respeita, exato, não é? Sabe aquilo de perder a razão? Não perca a razão. Até porque quando a gente ataca, as pessoas já nem ouvem a gente. Perdeu totalmente a razão quando aumenta o tom de voz. É mais fácil aumentar o poder de argumento. Não é? Né? Gente, doutor, eu queria agradecer bastante a sua presença aqui hoje, ter colaborado com a gente. Fiquei muito feliz da senhora ter aceito o convite. E, por favor, deixa a sua rede social, que o pessoal vai te seguir lá depois. Eu agradeço o convite, doutor. Quero convidar todo mundo para ir lá no @Papo Sobre Justiça, sem ser cedilha, né? Papo Sobre Justica. Tanto no Instagram, no TikTok, no YouTube, onde preferirem. É isso aí. Hoje, gente, a gente falou sobre pontos muito importantes, que é essa questão da censura e a liberdade de imprensa.
Então, se você que nos assistiu, sempre antes de divulgar qualquer tipo de conteúdo, de repassar informação, busque saber de onde vem essa informação, se ela é de fato verdadeira ou não. Em tempos tão sombrios que a gente vive, onde se criam informações, se passam notícias falsas, é muito importante que a gente saiba de onde vem isso, para poder divulgar algo bom e fazer uma construção de uma opinião, ajudar a formar opiniões concretas, opiniões corretas, opiniões que são formuladas com base em fatos que de fato aconteceram. Fatos que de fato, foi até gerúndio agora, né? Mas coisas que realmente aconteceram. Então eu agradeço vocês por ter acompanhado, vocês já me conhecem, Emerson Rosa, Emerson R. Rosa no Instagram. E não esquece de curtir, compartilhar, deixar aquele comentário, aquele like lá no YouTube, Direito de Boteco, e no Instagram também, Direito de Boteco. E se você puder, ó, o juiz visto por ele mesmo. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Foi?